Radhe, Radhe. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar então. Aí vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo a leitura de uma historinha aqui de um livro que tem histórias e ensinamentos do Shiva Mahapurana. Então, para a gente ir se conectando um pouco, né, com a energia do Senhor Shiva. Um pouco não, totalmente. E deixando, acalmando o coração, acalmando a mente, para poder fazer essa leitura auspiciosa. Estou lendo aqui um pequeno trecho. Boa noite, Luciana. Luciana entrou aí. Foram Shiva e Parvati que ensinaram ao mundo os segredos de Kundalini Shakti, a serpente de poder espiritual que se encontra na base da espinha. A própria Parvati era a energia de Kundalini, a energia espiritual primária em todos os humanos que procuram a união com Shiva, o espírito puro. Ela está enrolada na base da espinha, no fundo da passagem conhecida como Sushumna, o canal para a energia psíquica. Shiva, o espírito puro, está no topo dessa passagem, no vórtex de energia, ou chakra chamado Sahasrara, no topo da cabeça. Parvati é Shakti, a manifestação de toda a energia, e Shiva, a manifestação do espírito puro. Ela é matéria, ou Prakriti, e ele consciência. Ele é conhecido como Bhava, ou ser eterno, e ela, Bhavani, ou transformação eterna. Eles são polos opostos e complementares de existência. Quando se unem em união cósmica, a alma individual, ou Jivatma, deixa de existir e se funde ao Paramatma, ou alma cósmica. Parvati se desenrolou e subiu pelo Sushumna Nadi como uma cobra que se estende e segue em direção à sua presa. Acertando os 6 chakras, ou rodas de energia espiritual situadas na coluna, conhecidas como Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi e Agna, ela se elevou para se unir a seu Senhor, a pura consciência cósmica, no 7º chakra, o lótus de 1000 pétalas no topo da cabeça. Esses 7 chakras são os centros psíquicos de medo, desejo, fome, ira, comunicação e introspecção. E aquele que toca todos eles se eleva acima das emoções e se torna consciência pura, que é Shiva. Conforme Parvati tocou cada um desses chakras, eles desabrocharam como as flores de lótus com pétalas de diferentes tons. Quando ela chegou ao último chakra, não existiu mais como um ser separado. Nesse estado de união perfeita, havia alegria. Não havia dualidade, apenas unidade. Shivoham, Shivoham, eu sou Shiva. Assim, eras se passaram enquanto o casal cósmico ficou submerso em união prazenteira de Purusha com Prakriti, o que foi totalmente improdutivo em termos de progênie. Nesse estado, não havia criação nem destruição, tudo era só alegria. Quando não há desejo nem cobiça, como os filhos podem nascer? Os deuses ficaram confusos. Eles estavam ansiosos para que a união de Shiva e Parvati produzisse um filho que matasse o Asura Taraka. E parecia que o casal tinha se esquecido totalmente do propósito do seu casamento. Os deuses abordaram Vishnu e imploraram que ele intercedesse por eles e lembrassem a Lorde Shiva da sua promessa.
ou Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Vamos começar aqui a leitura então do Anuvaka 9 do Shri Rudra. As minhas saudações a você, que está no deserto e nos caminhos já trilhados. Reverência ao Senhor, que está em todos os lugares, tanto nos íngremes áreas rochosas, quanto nas áreas habitáveis. Espiritualmente, aquele que mantém o sentimento de seu executor, se diz que ele mora nas rochas e grandes pedras. O que se rendeu ao Senhor, se diz que esse habita em uma morada segura. Saudações ao Senhor de cabelos emaranhados, o protetor dos que se refugiam nele. Saudações a ti, que está no estábulo de vaca, protegendo-as da chuva e da neve, e que habita no lar familiar. Saudações ao Senhor, que se reclina em sofá e tira seu lazer em suntuosos edifícios. Pessoas que são excessivamente exigentes e melindrosas com relação ao seu conforto corpóreo, alojamento pessoal, são aqui lembradas. Dirijo as minhas saudações a você, que está nas densas florestas e nas cavernas das montanhas. Os bosques cerrados simbolizam obstáculos, distrações no caminho espiritual, e as cavernas simbolizam segredos. O próprio Atma se diz que brilha na caverna na ponta aguda, em um espaço muito sutil no coração. Não se deve ceder aos desvios, e sim no objetivo da caverna impenetrável. Reverências ao destino, à meta, e também a seus desvios, os aprendizados. As minhas saudações a você, que está nas águas profundas e nas gotas de orvalhos. As águas profundas simbolizam o Samsara Sagara, o oceano dos ciclos de nascimentos e mortes, que tanto lutamos para atravessar. Os Nivesita, os investidos com o sagrado cordão, receberam os meios, Brahmacharya, para fazerem essa travessia. O significado de gotas de orvalho representam a água pura, ou seja, o conhecimento verdadeiro, que não está contaminado com a lama ou conhecimento mundano. Em suma, o verso traz a ideia da travessia das águas profundas e insondáveis do Bhava Sagara, o oceano da ilusão que vivemos. As minhas saudações ao Senhor, que está presente nas partículas de poeira visíveis, átomos e invisíveis. As partículas invisíveis representam as energias sutis e abstratas, os segredos espirituais, enquanto que as partículas visíveis representam o grosseiro e perceptível, os princípios da matéria. Um complementa o outro. É apenas através desse veículo sólido, o corpo material, que a pessoa pode se expandir e vivenciar o sutil. Saudações à matéria grosseira e às energias sutis. As minhas saudações a você que está no seco e árido, bem como no úmido e fresco. Dirijo minhas saudações a você que está no duro solo árido, terrenos difíceis, e na grama verdejante. Os locais inacessíveis simbolizam a jornada espiritual dentro da consciência humana, e os campos abertos representam a jornada externa do corpo humano. As minhas saudações a você, que está na terra, sólido, e nas belas ondas do rio, líquido. Aqui, o termo as mais belas ondas significa radiações positivas
que são transmitidas a partir dos locais sagrados, ashrams, santos, avatares, etc. Na linguagem dos cientistas modernos, Urvia significa o estado da matéria sólido, o mais grosseiro, e o Surmia simboliza o estado de onda energética, o mais sutil. Aqui, o prefixo Su o torna ondas benéficas. Todo o cosmos é uma interação de consciência e energia. Consciência é chamada de Shiva, energia é chamada de Shakti. Tudo no cosmos, conhecido ou não, é uma mistura de Shiva e Shakti. O Namaskara dessa linha se dirige à consciência de Shiva, que está presente em todo o cosmos, desde a energia ondulada mais sutil até o sólido mais grosseiro. Reverências àquele presente na força da meia-idade, folhas verdes, e na sabedoria da idade avançada, folhas secas. O primeiro termo se refere à meia-idade em nós todos, e o segundo se refere ao outono da vida, ou velhice. Da mesma forma que as folhas crescem e caem, nossos corpos fazem o mesmo por muitas encarnações. Isso segue se repetindo até que nós vivenciamos o nosso real verdadeiro ser, o Self, e pomos um fim ao processo de contínuas encarnações em mais e mais corpos. Minhas saudações aos Rudraganas, soldados de Rudra, cujas armas levantadas combatem frontalmente. As minhas saudações a Rudraganas, que causam pequenas aflições e fortes sofrimentos. Quando o Rudra dá uma advertência, tipo um beliscão, sentimos uma leve aflição. Se não aproveitarmos a oportunidade de aprendizado, então o Rudra manifesta Prakida, que é o sofrimento em nível social, global. Ambas as situações são para o nosso próprio bem, para o nosso despertar, para sairmos da auto-hipnose e da letargia. Minhas saudações a você, que concede satisfação aos devotos, que reside no coração dos deuses e pessoas virtuosas. Minhas saudações a você, que não está sujeito ao tempo e que concede a cada um segundo seu merecimento. Minhas saudações ao Senhor, que em formas grosseiras, gamas, exército de Rudra, destrói os pecados e pune os pecadores. Om Namah Om Shivaya. Namah Shivaya. É bonita essa leitura. Eu estava vendo aqui antes de entrar na leitura a mensagem da professora Krishna Chandra, né? Falando sobre o canto da Japamala. E conectando aqui com o estudo do Rudran, ela colocou isso, né? Como é que está a sua vida? Tá passando por alguma dificuldade? E Já cantou seu japa? a gente lembra de que essas dificuldades são formas do Senhor também, né? Formas do Senhor Rudra. Como falou aqui no texto, né? São os beliscões do Senhor Rudra, mas são para o nosso bem. E aí uma forma que me toca muito, né? Eu falo da minha experiência de passar por essas aflições é justamente cantando a japa, buscando essa conexão através do canto, né, dos santos nomes do Senhor. E deixar essa mensagem para os devotos, que a gente tem as dificuldades do dia a dia, assim, não é muito fácil manter a disciplina do canto da japa, né? Eu não sei como é pro povo aí, pro resto dos devotos, para mim não é muito fácil não. Para mim ajuda.
Tem que me disciplinar bastante. E uma forma que tem de potencializar isso assim, na gente é a associação, né, com as outras pessoas. Quando a gente tem um irmão do lado que tá lembrando, né, Incentivo, né? como a professora fez lá no grupo, faz sempre, o professor também. Então é um convite assim para a gente cantar junto. E quanto mais difícil, melhor. Assim, quanto mais difícil, mais a gente precisa. Então, fazer um convite, um desafio, assim, um chamado também, na verdade, para que a gente cante, né? Nem que seja uma volta, se propor a acordar meia horinha mais cedo e cantar uma voltinha ali. A gente fazendo isso 7 dias seguidos, percebe a diferença, né? Se a gente estiver atento, a gente percebe a força que a gente recebe. E a dificuldade, né, que você falou, às vezes a gente começa e sente muita dificuldade. Então, cada vez que a gente vai fazendo, vai fortalecendo e vai ficando mais confortante. Mas essa é a experiência que eu tenho. Então, é gratificante. Essa própria dificuldade já ensina, né, sobre a gente como mesmo, o que na gente está impedindo de chegar, né, de aprofundar mais no estudo da gente mesmo, na verdade. Então é uma bênção do Senhor É Udra, uma vitória conseguir. as aflições. Então agradecer a vocês, uma boa noite. Gratidão a todos. Nikunja, gratidão. Arada Priya também. Vamos cantar japa, Irada Priya, Nikunja, gratidão, gente. Vamos marcar uma live para cantar. E fazer o convite também, que eu já ia esquecendo. Quem quiser, né, e puder participar com a gente na próxima segunda, fica à vontade. Se não quiser participar da live, né, tá aqui fazendo a leitura, vamos estudar um pouquinho, né? Depois a gente canta um pouquinho de japa, medita um pouco. Então, tô convidado. Vai ser ótimo. Viu? Uma boa noite para todo mundo. Gratidão. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya.